Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast de saúde mental, autocuidado e prevenção de burnout. Hoje a minha convidada veio de longe, ela veio de Brasília, pegou o avião lá e chegou aqui em São Paulo para bater esse papo com a gente. Eu estou muito feliz de recebê-la. Ela é palestrante, ela é facilitadora em saúde mental e em violência psicológica. Diana Soares, da comunidade. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, muito legal obrigada. ter você aqui depois de tanto tempo a gente tentando marcar, né? Sim, deu certo. Que bom que deu certo essa agenda aí. Nossa, que tantos eventos, e vai para cá e vem para lá, mas dessa vez deu certo. Que legal, prazer te receber. Muito obrigada. Faltou o título mais importante, que é somos membros do grupo de prevenção ao adoecimento no trabalho. Com certeza, gente. A Dia, ela faz parte, né? Quem nos acompanha sabe que temos ali aquilo que a gente começou chamando de Liga pela Justiça do Burnout, né? Eu, a Di, Priscila Reis, Isa Camargo, Carol Milters, Luciana Baruch, Maria Holanda, uma turma muito legal, a Ana Tomazelli. E aí a gente acabou mudando agora, né? E iniciamos o grupo de prevenção ao adoecimento do trabalho, que é o nosso GPAT, não é isso? Maravilhoso. Diana, conta pra gente, então, você estava me contando um pouquinho que você sempre foi do mundo corporativo, você era uma líder e, de repente, você agora trabalhando com burnout, né? Mudou totalmente ali, fez uma transição enorme de carreira. Conta pra gente como é que foi essa história. Bom, eu virei gestora aos 23 anos de idade. E eu tinha muita responsabilidade para pouca idade. E mais ou menos entre 25 e 26 eu tive burnout. Eu tive o primeiro burnout, que foi muito, muito profundo, me incapacitou de fato. Mas isso não foi o suficiente para eu mudar meu comportamento. E aí depois, quando eu saí, vim de Brasília, mas eu sou cearense. E aí eu fui para Minas, assumi uma equipe. E dentro desse processo todo de mudança de carreira entre área comercial e RH... eu fui descobrindo que o jeito que eu trabalhava, que eu liderava, a forma como eu lidava com um trabalho muito workaholic, foi me adoecendo de muitas formas. Então, tinha dores no corpo, diagnóstico de fibromialgia, só que aí, de repente, essa fibromialgia me incapacitou. E a minha vida pessoal estava ótima, a minha vida familiar estava ótima, eu amava o que eu fazia, mas alguma coisa não estava funcionando bem nas minhas emoções, que foi afetando o meu corpo. E todo esse aprendizado foi me levando para um lugar de eu preciso mudar, eu já cumpri o meu papel aqui. E aí eu saí do mundo corporativo há 4 anos, que foi quando eu abri a minha empresa de consultoria. E hoje eu sou uma ex-líder tóxica, bem violenta. E quando eu fui me tratando da burnout, eu fui descobrindo que eu queria uma outra vida. E hoje o que eu faço é falar de burnout e segurança psicológica, de um lugar de quem viveu de fato essa realidade, que é adoecer amando o que você faz. E fazer todos os exames do mundo. Você sabe disso porque no seu consultório todo dia tem gente chegando com um monte de exame que não aparece nada no exame de sangue, nada no exame de imagem. E eu também passei por essa jornada. E aí depois que eu descobri que não tinha nada de maneira concreta que aparecesse no exame de imagem, no exame de sangue, mas eu estava doente, eu precisava mudar. E aí eu cheguei nesse lugar depois de fazer toda essa travessia. É bem clichê, mas geralmente é isso. É a jornada da heroína, né? Sim, e isso gera um grande conflito. O conflito mas como que eu não tenho nada, que eu já fui em tantos especialistas, em tantos profissionais, que eu já fiz tantos exames, já perdi tantas horas em consultório médico, em laboratórios, em hospitais, eu não tenho nada. E, na verdade, eu tenho tudo. Eu sinto tudo o tempo todo e cada vez mais sintomas que se acumulam. E o que eu ouço de médicos, de profissionais de saúde é que você não tem nada. Isso é muito difícil, né? Quem está passando por isso, eu quero que você conte a tua história aí de sintomas físicos, que a gente sabe que é bastante importante, que você leva aí para as suas palestras e tal, porque isso faz a pessoa duvidar da própria lucidez, né? Sim. Tem isso, né? Na realidade, o que existe é uma invalidação da própria dor, uma negação do diagnóstico, mesmo que tenha uma médica como você, mesmo que tenha um psiquiatra, mesmo que tenha um médico do trabalho, pode ter a junta médica do mundo inteiro. Enquanto a pessoa não aceitar esse local de vulnerabilidade, ela vai negar o diagnóstico. E no meu caso, eu tive diagnóstico de fibromialgia, eu era muito nova. Foi assim que eu comecei no mercado de trabalho. Talvez eu tivesse 21 anos, Ana, pra você ter ideia.
Uau! E aí eu passei os primeiros 4, 5 anos com a fibromialgia da cintura pra cima. Não tinha chegado na lombar. E aí eu fiz todos os tratamentos do mundo, condenada por todos os médicos especialistas. Tinha dor de cabeça? Eu não tinha dor de cabeça, era uma dor os trigger points, eles eram... Cervical? Era isso, não subia pra cabeça. Então, era os trigger points dessa parte de cima. Então, era punho, cotovelo, essa região da clavícula, a parte de trás daqui, esqueci o nome agora, que são as nossas asas. A escápula? Escápula. Mas aí eu vivi uns 5 anos desse jeito, tomando injeção de corticoide, fazendo fisioterapia, 50, 60. A minha rotina era fazer fisioterapia e nada aliviava a dor. Nada aliviava a dor. E eu amava o que eu fazia. Trabalhava com pressão, sob metas, isso, virei gestora, e aí foi. E aí, quando eu estava completando 30 anos de idade, a fibromialgia desceu. Quando ela chegou na lombar, no ciático e no quadril, e aí quem tem dor na lombar sabe, aí me incapacitou. E aí, Ana, o que aconteceu foi, eu parei de dirigir, eu parei de lavar o meu cabelo, minha mãe lavava o meu cabelo, e eu não conseguia cortar um bife nem segurar um copo com água. Você sabe, só te cortando um minutinho, eu tenho muitas, porque a maioria são mulheres, Sim. Muitas pacientes que não conseguem lavar o cabelo, que ficam semanas, meses sem lavar o cabelo. Sim. E isso eu tô falando só da dor, né? Então, o que acontece? Se você fosse analisar o meu quadro, não tinha nenhum tipo de evento familiar ou na vida pessoal amorosa que justificasse isso. Mas eu também gostava do que eu fazia. E aí eu fui ficando meio que inválida, funcional, né? E eu não queria desistir porque eu não podia deixar minha equipe, porque eu não podia deixar de bater meta, porque é uma vergonha me afastar, aquela coisa toda. E aí eu me curei da fibromialgia. Quando eu falo cura, certo? Eu sou terapeuta, eu sou pós-graduada em psicologia psicossomática. Eu não falo cura de nunca mais eu terei isso, ou recaída. Eu falo cura do eu não vivo dominada pelos sintomas. Então, cura do ponto de vista psíquico, terapêutico, eu não vivo os sintomas no meu dia a dia. Mas eles eventualmente podem aparecer se eu não souber lidar com eles, né? Perfeito. E aí, eu fui fazer a pós-graduação em psicologia psicossomática junguiana, porque o Jung é o pai da psicossomática. E é ele que vai dizer pra gente por que não aparece nada no exame de sangue, nem nada no exame de imagem, mas você tem tudo. Você não tem nada, mas você tem tudo, né? E é muito importante separar isso, Ana. Você com certeza tem muito mais local de fala do que eu, mas quantas pessoas sofrem de dor crônica e elas não associam ao trabalho? E se entope, explode o fígado de tomar remédio e a dor não vai. Centenas de milhares. Não vai. Então, assim, depois que eu fiz a pós e outras formações de terapia olhando para esse lado, eu descobri que eu preciso primeiro falar de emoção e que o corpo é só um mensageiro e que o sintoma é o nosso melhor amigo. E é muito importante falar isso para as mulheres que têm dor. E eu quero falar outra coisa que é importante também, sobre candidias de repetição, sobre síndrome do intestino irritável. Infecção urinária de repetição. Tudo isso, gente, as alergias de pele, o cabelo que cai. E aí é absurdo perceber como que você faz um diagnóstico, como que a pessoa vai para o pronto-socorro mês sim, mês não, semana sim, semana não, e ela ainda não consegue conectar os pontos que isso é estresse crônico. Outro dia a gente gravou um podcast no Interioriza, da Isa Camargo, e ela perguntou isso, né, assim, para mim. Por que é tão difícil as pessoas receberem o diagnóstico de burnout, né? E eu acho que temos muitas questões aí, mas eu acho que talvez a principal que a gente pode tocar aqui no assunto, a gente pode tocar nesse momento, é que eu acredito que os profissionais de saúde estão pouco preparados para lidar com esse diagnóstico. Porque isso tem que estar... tem que ser considerado, tem que estar na formação, as pessoas têm que pensar no burnout, porque é um problema de saúde pública. É uma questão que, gente, hoje o Brasil é o segundo país em número de burnout. Então, você que é médico, você que é psicólogo, você que é terapeuta, que atende pessoas, né, que chegam com problemas físicos, com problemas emocionais, esse monte de sintoma que não faz sentido, que não tem nem pé nem cabeça, isso não é piripaque, né? Isso não é... Coincidência. Nossa, mas foi no cardio a semana passada por taquicardia, agora tá com formigamento na perna e no braço, foi no vascular, aí foi no gastro,
gastro porque tá com uma diarreia, uma dor de estômago, foi na dermato porque caiu o cabelo. E aí, cada profissional diferente vai dando um diagnóstico daquilo que é da sua parte. A pessoa é fragmentada, né, Ana? Exato. A pessoa é fragmentada. E aí, não é puxando o sarro, mas também a diferença de você ir para um médico que tem uma abordagem de olhar para o ser integral, como é o seu caso, e de pouquíssimos médicos, porque eu sou uma paciente que eu fui em vários médicos e todos, Ana, me condenaram a tomar antidepressivo e anti-inflamatório pro resto da vida. Eu escutei de médicos especialistas dizendo: você nunca vai ser capaz de fazer exercício físico o suficiente para liberar os hormônios, para anestesiar a dor que você sente, porque eu tinha mais de 50 trigger points. E óbvio que isso surgiu quando eu estava com burnout. E óbvio que surgiu no auge da minha carreira, onde eu estava fazendo viagens internacionais entre as primeiras do Brasil. Passei meses. Então, proporcionalmente, o meu sucesso enquanto área corporativa, ele foi proporcional ao fracasso da minha saúde mental, da minha saúde do corpo. Mas olha que loucura. Quem tem dor crônica sabe, você é capaz de passar uma década sentindo dor, só tomando remédio. E hoje eu falo de segurança psicológica, eu falo de saúde mental no trabalho, porque enquanto líder, eu era alienada e eu era cega. E a maioria dos líderes acaba sendo assim. E isso não é maldade. As pessoas não acordam, Ana. Eu não acordava como líder de 100 pessoas e dizia: hoje de propósito eu vou humilhar as pessoas, hoje eu vou ser arrogante, hoje eu vou assediar. Não existe isso. O líder, ele não acorda assim. Mas veja, olha como eu tava. Que saúde mental eu tinha, Ana, para ser exemplo de equilíbrio, que nem existe equilíbrio na minha opinião. O que existe é gerenciamento de prioridades. Para mim, equilíbrio nem existe. E aí, hoje, eu sou uma pessoa, eu tenho 39 anos e eu não sinto dor numa unha. E eu não tomei remédio. Agora, o que você fez? Foi um processo. Foi anos de musculação, cuidando do intestino, modulação intestinal, microbiota, foi probiótico, foi terapia de vários tipos, terapia em grupo, terapia individual, meditação, jejum intermitente. Então, tô trazendo aqui, porque no meu Instagram, quando eu cito essa coisa do não sinto dor, me curei a fibromialgia, venci o burnout, algumas pessoas dizem: então ela não tinha um diagnóstico correto, porque o meu médico me disse que é impossível não ter mais esses sintomas sem um tratamento alopático necessariamente. E aí eu digo assim, bom... Não é impossível, claro que não é. Cada um é cada um, claro. E o remédio é bem-vindo. E eu tomei antidepressivo quando eu tive burnout, e isso foi importante para me tirar da crise. Mas se hoje eu passasse com uma médica como você, ou se hoje eu já tivesse minimamente um tempo de terapia ou autoconhecimento, eu não sei se eu precisaria. Talvez eu não precisasse. E você sabe que você está trazendo uma coisa super importante, porque toda vez que eu medico um paciente, e medico com muita frequência, porque os casos, infelizmente, digo infelizmente, chegam num grau, né, de complexidade que não cabe naquele momento apenas essa outra abordagem que você está trazendo. Então, eu acho que 99%, 100% das vezes a gente precisa sim medicar. A não ser quando há uma contraindicação muito importante. E aí eu sempre falo isso para o paciente. Eu vou te medicar, mas o meu objetivo é que isso seja por pouco tempo, né? Só que para ser por pouco tempo, eu preciso, então, que todo um trabalho seja feito em paralelo. E aí eu começo a dizer tudo isso que você está dizendo. Então, psicoterapia, meditação, acupuntura, aromaterapia, atividade física e por aí vai, enfim, as coisas que vão te reconectar e que aí sim você, com todos esses outros pilares, cuidar da espiritualidade, com todos esses pilares, aí sim a medicação vai ficando secundária. Sim. Eu lembro da situação específica que eu fui em 3 médicos em Minas, quando eu estava em Minas, e todos eles me condenaram no sentido de não tem outro tratamento a não ser o remédio. Aí eu comprei todos os remédios, todos controlados, botei em cima do balcão. E antes de começar a tomar, tem uma coisa que todos nós temos e que as mulheres negam muito, que é a intuição, né? E mesmo muito fragilizada, porque a nossa intuição também se fragiliza no processo de adoecimento, porque é tanta dor. Tudo dói tanto no nosso corpo que a gente se desconecta da gente. Mas antes de começar o tratamento, eu decidi fazer uma última tentativa e eu fui numa nutricionista funcional. A nutricionista perguntou: você toma anticoncepcional? Toma, há 10 anos, você vai parar agora. Anticoncepcional desconecta o teu lado feminino. E eu não vou falar de abraçadora de árvores holística, poderia ser outro podcast. Mas ela começou a me dizer: anticoncepcional
ele elimina uma série de processos físicos e psíquicos que conectam a mulher com ela mesma. E você fica muito masculina, você tem dificuldade de tomar decisão. E ela começou a trazer esse lado mais psíquico. E na época eu não era tão envolvido no autoconhecimento. Mas aquilo pegou em algum lugar que quando a mulher escuta uma outra mulher falando como se fosse uma anciã, aquilo diz... Nossa, isso em algum lugar bateu em mim e fez sentido. E aí ela disse, vai tomar de... Mas eu não quero engravidar. Se vire. E desde então, eu uso camisinha até hoje, independente do tipo de relacionamento que eu tinha na época, né? Hoje eu sou casada e tal. E aí, tirei o glúten, tirei a lactose, e comecei a meditar. E eu ia malhar, Ana. E é importante falar isso pra inspirar. Hoje, se uma pessoa me assiste aqui, me vê falando assim, ela pode achar que a minha dor, ela compara a dor. Não, mas ela não devia sentir tanta dor quanto eu, porque ela não conseguiria. Eu não tô exagerando. Eu chorava quando eu me alongava. Eu chorava. Eu tinha tanta dor que eu chorava malhando. Eu ia caminhar, o meu osso doía, do frio, da dor. Só que ali eu me conectei com um propósito, como quem diz, é a minha última tentativa antes de responsabilizar e colocar tudo ali no remédio. Foi a minha última tentativa. E aí, quando eu falo que eu me curei, eu passei pelo menos... brincando assim, de 2 anos e meio, em processo terapêutico, olhando para as dores, simbolizando as dores. E aí, quando a gente fala de psicologia analítica, psicossomática, o que ajuda uma pessoa, terapeuticamente falando, a cuidar da dor física? Porque ela vai tomar o remédio. Mas o remédio, ele vai fazer um processo químico, que você vai saber falar melhor do que eu, para tirar a pessoa da crise, mas o conteúdo tá aqui. Os problemas não resolvidos está aqui. O estresse está aqui. Ele não vai embora com o remédio. Se você não mudar os hábitos, ele fica. Mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi é... Você precisa dar nome ao que você sente e olhar para a dor e acolher a dor. Diana, como assim acolher? Assim, ó. Vamos parar de dizer o que e vamos falar o como, né? O como é ver aquela enxaqueca antes daquela reunião. E você coloca presença. E antes de entrar na reunião, você diz, ok, dor, eu tô vendo você. Eu tô aqui pra você. É uma dor de cabeça. Porque talvez eu vá falar com uma pessoa no meu trabalho que eu tenha medo. Vá pra uma reunião que eu acho que eu vou ser humilhada, que eu vou ser exposta. Eu não sei o que essa dor quer me contar, mas eu não nego essa dor. E eu recebo você. É cada sintoma que surgir. Uma sudorese, uma mão fria, um piriri, um roer a unha... Uma vontade de vômito, uma náusea, porque esses são os sintomas mais clássicos, né? Sim. É você colocar a presença, dar um nome e conectar. Qual é o evento que eu vou viver agora que tá fazendo o meu corpo reagir a isso? Ou qual foi o evento que eu acabei de passar? Então, hoje, o que eu vejo? O maior problema de ajudar uma pessoa a lidar com a dor crônica, que era o que acontecia comigo, é ela luta contra o sintoma e ela tem raiva da dor. Mas só que quando você tem raiva da dor e do sintoma, você tem raiva de você. E acabou. E ele não vai embora. Então, sim, eu me curei da fibromialgia sem remédio, mas foi um processo de relacionamento com as minhas dores. Elas se tornaram minhas melhores amigas. E eu juro por Deus, eu fazia isso. Quando vinha aquela dor cavalar, que os meus punhos travavam, parecia que tinha 1000 espinhos entrando assim, nos punhos, no cotovelo aqui, eu parava e eu dizia, tá bom, o que você quer me contar? Tô ouvindo você. O que tá acontecendo? E eu comecei esse relacionamento amoroso, mesmo, com esses sintomas. De acolhimento da dor. E foi. E assim foi, desmobilizando a dor. Uau! Incrível. E você, recentemente, você desenvolveu uma uveíte, não é isso? Sim. A uveíte, acho que eu só tinha feito um post, mas eu nunca falei em podcast sobre a uveíte. Eu nem sabia se podia falar. Podia. Não é um motivo de vergonha, pelo contrário. Por ser uma doença autoimune, é muito importante falar nesse contexto, porque eu acho que né? é importante, né, gente? Porque o burnout e o estresse crônico e todo esse quadro mental, ele altera muito a nossa imunidade, né? E aumenta o risco de doenças autoimunes, né? Sim. Como que aconteceu isso? Isso pode ser um pouco polêmico, mas assim, hoje a minha médica, ela acredita que pode ter a ver com a vacina da Covid, porque já existem mais de 8.000 estudos ligando a uveíte à vacina, alguns tipos de vacina específica. Independente de ter sido ou não a vacina, porque talvez a gente nunca consiga comprovar, mas ela é autoimune. E aí a uveíte é uma inflamação que eu tenho nos 2 olhos, em toda a parte circulatória dos olhos. E aí, Ana, como que eu tô lidando com a uveíte? Ela é autoimune, certo? Se ela é autoimune, a gente não sabe como ela surgiu, nem tem nenhum tratamento que comprove se ela vai regredir ou não. O que a psicologia ensina pra gente, a psicossomática? Que todas as doenças, sem exceção,
são uma conexão entre o soma, que é o corpo adoecido, e um gatilho emocional, por isso que é psicossomático. E mesmo sendo muito mais confortável negar e dizer que pode ter sido a vacina, pode ter, inclusive só tem essa opção, porque todas as outras a gente consegue fazer exame de sangue e descartar, né? Uhum. Eu escolho acreditar que essa doença tá me convidando para alguma cura que eu ainda não sei a resposta, mas quando eu descobrir, ela vai me deixar. É uma escolha minha acreditar nisso. Maravilhosa. E não é que eu não tô tomando remédio, estou tomando imunossupressor humano. Mas se eu não entrar num relacionamento com as moscas volantes, se eu não entrar num relacionamento com essa uveíte, ela vai ficar aqui pro resto da vida até eu escutar ela. Então eu vou escutar. E esse aprendizado aí que você traz de aceitar e acolher a dor, a dificuldade e tal, você desenvolveu aprendendo a psicologia Não foi só ela. psicossomática? A ou psicologia psicossomática, ela explica e ensina como as emoções viram sintomas, mas o acolhimento foi na minha formação em psicologia clínica na abordagem centrada na pessoa e na minha formação como terapeuta em focusing, em focalização, que é uma terapia do Eugênio Gendlin, que era o parceiro do Carl Rogers. Então, foram formações que eu fiz para atender como terapeuta, que é a terapia do implícito. E acho que é a única terapia dessa linha que existe, que basicamente é assim, né? Uma terapia onde, ao invés de eu conversar dialogicamente com aquele conteúdo que o ego já deu uma estruturada, você vai acessar de olhos fechados as dores e as sensações do corpo, e você vai tirar do implícito, do confuso, da dor, do eu não sei dar nome, para simbolizar e dar nome. Então, essa coisa do dar nome, ela é muito importante. As pessoas não têm ideia de como isso é importante. Então, não é que eu não sinta dor nunca. Mas quando a dor vem, ela encontra um lugar. E esse tratamento, ele é muito importante porque a gente tem luz e sombra dentro da gente, né? Ninguém é só luz, Ana. A gente é egoísta, Claro. a gente é ambiciosa, a gente é corrupta, a gente é mentirosa, a gente trai. E quando a gente tá, por exemplo, uma pessoa com burnout, ou uma pessoa com síndrome do pânico, que eu tive síndrome do pânico, tive depressão também, você encontra um ponto em comum que basicamente, ela quer ser alecrim dourado. Ela nega todas as sombras dela. E o que são essas doenças de maneira geral? As doenças mentais, né? Elas são uma ruptura, né? Entre quem você é, de fato, e quem você quer ser pro mundo. E quando você aceita que você é tudo isso, como eu falei, sou mentirosa, sou corrupta, sou assediadora, sou isso, não tem mais briga interna. Porque eu já aceitei as minhas sombras. Aí as dores vão. Uau! Olha isso. Gente, dá vontade de escrever aqui, eu não peguei um caderninho. É isso, então, quando a gente acolhe as nossas sombras, então não tem mais conflito interno, Não né? tem conflito interno. Incrível. Porque o que é o adoecimento mental de uma maneira bem superficial? Ela é a cisão psíquica entre seus conteúdos sombrios e luminosos, que são suas luzes e suas sombras. Então, por que eu tive fibromialgia e por que eu também tive burnout? Só da minha 50% da minha responsabilidade, que os outros 50% da empresa, do ambiente que eu tava, né? Então, no que dependia de mim, eu não aceitava ser fraca, eu não aceitava errar, eu não aceitava pedir ajuda, eu tinha que ser a líder que tudo sabe, que sempre tem uma resposta, que fala bonita, que é eloquente, que nunca erra, que tem que dar conta de tudo, blá, blá, blá. Todo blá, blá, blá da liderança tóxica. Quando eu adoeci, a doença me convidou a dizer, não, querida, você é fraca sim, e você erra. E você vai pedir ajuda sim, porque você não vai dar conta sozinha. Até o dia, Ana, que eu precisei que alguém lavasse meu cabelo. Você quer mais vulnerabilidade do que você não dar conta das necessidades básicas da sua vida, da sua higiene? De tomar um banho, assim. E aí, o que eu vejo mais hoje das pessoas que estão no meu Instagram, inclusive você tem muitas pacientes em comum, que são pessoas que estão na minha comunidade, né? E que bom que a gente está conseguindo ajudar essas pessoas. É a pergunta, será que um dia eu vou voltar a ser como era? Por exemplo, quando tu escuta isso, o que tu responde? O que tu responde quando tu escuta isso? A minha vontade, Ana Paula, pessoa física, né? Esquecendo o CRM, é dizer, você vai voltar a ser uma pessoa diferente, né? Você nunca mais vai ser aquilo que você era, né? Mas como não sou terapeuta, isso é a Ana Paula com tudo que ela já aprendeu dos 30 anos de terapia e tudo mais. Mas o que eu digo é que se é isso que ela deseja, se é voltar ao que ela tinha antes, ela vai conseguir desde que haja aí
uma lição de casa feita, um esforço feito, porque no meu caso, o que as pessoas colocam muito é a esperança e o peso em cima do remédio, do tratamento médico. Então, parece que o médico tem ali uma força mágica que vai fazer tudo se resolver no passe de mágica, e não é verdade. Então, o que eu digo é, você quer voltar a ser um gerente de banco, por exemplo? Tudo bem. Mesmo eu sabendo no meu íntimo que provavelmente isso não vai acontecer, mas eu posso dizer assim, vamos até pensar, trabalhar com essa possibilidade, mas você vai ter que fazer toda a lição de casa, que é tudo isso que a gente acabou de falar, além do remédio. Eu tive 2 burnouts e se você entrar no meu Instagram, por exemplo, quem tá assistindo, você vai ver que eu falo muito sobre o ambiente tóxico e a responsabilidade da liderança. Mas quando eu corto para pegar a Diana terapeuta especialista em psicossomática, que entende que todo adoecimento também é fruto de um processo psíquico e o não acolhimento das sombras, eu também acho, Ana, que a burnout vai e volta porque a gente não aprendeu a lição que tinha que aprender também. Por que eu tô te dizendo isso? Porque eu me curei da burnout sem sair da empresa. Aí se você me pergunta... E assim, parece que quando eu falo me curei da fibromialgia, eu me curei da burnout sem sair da empresa... Cara, foi muito difícil. Porque imagino todos os dias você acordar com dor no seu corpo, da planta do pé ao pescoço, eu tinha trigger point. Eram mais de 50. O médico parou de contar, porque o diagnóstico já estava feito. E aí, quando eu fui ter a segunda burnout, eu saí do mundo corporativo. Mas não porque eu fui fraca, mas porque eu fui forte. Porque eu já tinha dado o que eu tinha para dar para essa empresa e para esse mundo. E isso é uma coisa importante falar de transição de carreira. Eu fiz 3 transições de carreira. Eu saí da comercial para o RH, eu saí do RH para o mundo corporativo, de terapeuta para facilitadora. E em todos esses lugares, Ana, eu estava fazendo terapia, eu estava meditando, eu estava servindo, fazendo trabalho voluntário, eu estava no centro espírita, eu estava dando aula para comunidades, eu estava servindo e fazendo aquilo que a gente sabe que é ter as áreas da vida preenchidas, um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, servir a sociedade, a espiritualidade. Então, às vezes, a lição é essa. Você não é só o seu trabalho. Enquanto você não for lá e cuidar do trauma com o seu pai e com a sua mãe, você vai projetar no seu chefe seu pai e a sua mãe. E aí, é mais Freud, né? Mas Jung e Freud eram assim, até que eles fizeram a ruptura. Mas o que eu quero muito deixar a mensagem aqui é que você precisa escutar você, porque o maior médico do mundo mora dentro de você. E hoje eu estou num tratamento alopático, mas eu fui atrás de outro médico, que era um médico que olhasse para mim e dissesse, e se a gente tentar essa abordagem aqui com outro tipo de tratamento que tenha menos efeito colateral? Por isso que você e pouquíssimos médicos que eu indico, e a gente sabe que as pessoas têm tratamentos modernos, remédios modernos, com menos efeitos colaterais. E tem mais. Se você precisa tomar um remédio desse, e você vai ter pesadelo, ou não vai ter uma série de sintomas, isso também é conteúdo psíquico. Por exemplo, uma curiosidade. Sonho é o maior material terapêutico que existe do mundo. Sonho é o maior material terapêutico. Eu acho fantástico também. Porque é o único momento da nossa existência que a gente acessa o inconsciente e pode trabalhar em terapia. Tirando isso, só se for a dor do corpo. Por isso que a dor é tão importante, porque ela conta uma coisa que a tua mente não elabora, né? Então, pelo amor de Deus, gente, vocês que estão sonhando ou que têm pesadelos horríveis, leve pra terapia esse sonho, porque ele é rico, ele é maravilhoso. Não, e tem aquelas pessoas que falam assim, eu tenho um monte de pesadelo, mas não tem nada a ver com a minha vida. Gente, umas coisas tão absurdas. Eu fico só olhando, porque eu sou da terapia, né? Eu sou da turma do... Di, querida, eu queria te dar meu livro. Sim! Eu escrevi sobre saúde mental pós-pandemia e eu vou ficar muito feliz de ter o teu feedback. Queria que você lesse, tá bom, meu amor? Muito obrigada. E, gente, infelizmente, o nosso episódio de hoje com a Di, ele vai ser um pouquinho mais curtinho, porque ela tem um voo de volta para Brasília, mas já fica aqui o convite para você voltar, porque hoje foi só para a gente sentir um pouquinho do gostinho de ter você aqui com a gente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que te seguem, aonde que eles te encontram e o que as pessoas podem fazer se elas estão aí cheias de sintoma e não sabem por onde começar. Bom, onde eu me encontro? Meu Instagram é o Diana Soares SA, no LinkedIn também, tô lá, Diana Cardoso Soares, e eu produzo conteúdo sobre isso, sobre saúde mental e segurança psicológica. E eu tenho, Ana, cursos na Hotmart que eu criei
que reúne isso de uma forma mais estruturada e organizada. Então, eu tenho um curso de saúde emocional e mental no trabalho, que está lá na Hotmart, que é para a pessoa leiga ou para a pessoa que desconfia que tem um esgotamento. Então, eu diria que o primeiro passo é você ter informação e ter acesso. E aí, quando a gente, por exemplo, seguir você, seguir a Isabela Camargo, seguir a Luciana Baruch, seguir as mulheres do nosso grupo, é uma fonte de informação. Eu criei esse curso, que tem um curso de 1 hora, que é o Express, e tem um outro curso que são 5 horas, que eu falo sobre tudo isso e muito mais da perspectiva de burnout, da relação das emoções, do relacionamento com o trabalho. Então, é como se fosse um curso para você tomar um banho de loja sobre o que suas emoções querem te contar, o que é burnout ou não é, bem para uma pessoa leiga. E tem um curso de segurança psicológica também. Então, tem esses cursos que é para o público em geral, fazer seu letramento. Uhum. Mas eu indico que necessariamente você precisa de 3 profissionais da sua vida. Você vai precisar de um nutricionista muito bom para cuidar do seu intestino e da sua alimentação, porque sem isso não vai. Você vai precisar de um médico para te ajudar a ter medicação, que seja um neurologista, um psiquiatra, e de um terapeuta. Eu diria que se você sente que você está esgotado, vai para esses 3. Faz o meu curso também, porque vai te ajudar a ter esse autodidadismo. Você vai ficar autodidata no seu autoconhecimento, mas você tem que pedir ajuda. Eu descobri que eu não preciso ser tão forte assim. E a vida ficou bem mais leve. Então, se você acha que você precisa ser tão forte assim, não precisa. Não precisa ser tão forte. Você pode pedir ajuda. Você pede ajuda de uma médica maravilhosa, uma amiga como essa, linda. que fica mais leve, né? Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada pela tua presença, pelas tuas palavras. Eu só complementaria aqui a fala da Diana, que é: peça ajuda o quanto antes. Porque quanto antes você recebe o diagnóstico, antes você inicia o tratamento e é melhor a tua evolução. Você vai se recuperar muito mais rapidamente, né? E é isso, espero que você tenha curtido o nosso episódio de hoje. Obrigada, Diana, querida. Se você curtiu, compartilha com todo mundo que você gosta e deixa aqui os comentários para que a gente possa trazer mais conteúdo sempre relevante para você. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.